Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Está no livro de 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Reis, e nesse vídeo, amados, eu quero falar do que é melhor obedecer do que sacrificar. A leitura desse versículo nos alerta para uma situação onde nós, muitas vezes, erramos pensando que estamos acertando. No livro de 1 Samuel 15, 2 e 3, Deus está instruindo o rei Saul o que ele deveria fazer. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Olha que Deus está mandando matar tudo. É por isso, amados, que não devemos fazer as coisas da nossa forma, nas coisas que nós achamos que deveria ser feito, fazendo pela metade. Faça bem feito da primeira vez. Veja onde o rei Saul errou. 1 Samuel 15, 9. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Vejamos que Deus não falou para ele poupar nada. Deus fala para ele: destrua tudo. Vejam que a ordem era para destruir tudo, mas o rei, contrariando a ordem de Deus, fez o que não deveria, fez o que achou que deveria fazer. 1 Samuel 15, 10 e 19, Deus fala com o profeta Samuel. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas eles disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe. Segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Por que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados o trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificarem ao Senhor, o seu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Então Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: diga-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que eu tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? O rei Saul, amados, tenta se justificar, mas a ordem era clara e Deus não se agradou da desobediência do rei. 1 Samuel 15, 20, 21 diz assim: disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificar ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel, em 15, 22 e 23, o profeta então fala a Saul que Deus disse a ele, corrigindo o rei Saul por ter desobedecido uma ordem de Deus. E Samuel disse: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Queridos, é muito importante e até crucial para a vida do crente considerar as consequências da desobediência. Diariamente estamos sujeitos a desobedecer o que Deus tem falado aos nossos corações. Às vezes somos obstinados e fazemos as coisas que não deveríamos
e mesmo assim temos desculpas para o que fizemos. Um exemplo claro temos o que aconteceu com Moisés quando estavam no deserto. O povo queria água, então Deus fala a Moisés o que deveria fazer. Está no livro de Números, capítulo 20, versos 7 ao 9. O Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberão. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como ele lhe havia ordenado. Amados, porém Moisés não fez o que Deus lhe ordenava, e veja no que deu. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. A ordem era apenas para falar e não bater na pedra. O mesmo aconteceu com o rei Saul. Fez o que Deus ordenara, mas na forma dele e não da forma de Deus. Ambos realizaram apenas parte da ordem de Deus e ambos pagaram pelo seu erro. Eu quero terminar essa palavra dizendo assim: muitas vezes em nossas vidas sabemos o que é certo a fazer, mas não fazemos, e isso é desobediência que gera consequência. Quando agimos assim, pecamos, e o pecado gera morte, que significa separação da comunhão com Deus. Pensem nisso. Pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o pecado. Livro de Tiago, capítulo 4, verso 17. Queridos, que Deus vos abençoe e vos guarde, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E até o próximo vídeo.